Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar de assuntos sérios aqui. O Vasco está postulando o reconhecimento do bicampeonato mundial. A gente vai falar sobre isto neste vídeo. Outra coisa que a gente vai falar é sobre fake news. E vamos fazer uma diferenciação entre especulação e fake news. Porque até colocar o Modric no Vasco já colocaram. Então não ousem usar a política do Vasco para benefício próprio. Não ousem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Vasco, ele busca o reconhecimento de 2 campeonatos. O de 1953 e o de 1957. Campeonatos estes que são considerados como mundiais. Alexandre, esses títulos têm veracidade? Vamos falar sobre isso. Vamos entender primeiro o campeonato de 1953. Foi um campeonato que substituiu a Copa Rio, que tinha caráter de campeonato mundial. O campeonato de 1953, ele foi chamado de Rivadavia Correia Maier. E o Vasco da Gama ele foi convidado a participar. O Vasco se sagrou campeão ao vencer o São Paulo por 2-1, 2 gols do saudoso Pinga. Por que esse título ele tem caráter de mundial? Por uma razão óbvia. O primeiro título que a FIFA reconhece como Mundial de Clubes, organizado por ela, é aquele de 2000, o qual o Vasco perde para o Corinthians, e este campeonato de 53, ele serviu efetivamente de inspiração para a FIFA fazer aquele. Então fica a critério de cada um. Fica a critério. Agora, o campeonato de 1957, ele tem teor e é campeonato mundial. Apesar de ter sido organizado por um clube da França chamado Racing Clube de Paris, o Vasco da Gama venceu o Real Madrid, que se sagrou pentacampeão da Europa. E na época, a Copa da UEFA, que hoje se chama de Champions League, já existia. Então a FIFA ela tem obrigação, esse de 57, de reconhecer. Obrigação.
O Vasco venceu o pentacampeão europeu por 4-3 e de virada. Gols de Walter, Vavá, Livinho e Sabará. Tem que ser reconhecido, sabe por quê? O Vasco, além de ter ganho do pentacampeão europeu, aquilo foi uma luta dentro de campo contra o racismo. Os jogadores do Vasco sofreram muito preconceito naquela partida e aquilo acabou em pancadaria. Aquele time do Real Madrid tinha o Di Stéfano. Nenhuma equipe, nem o Barcelona no auge, conseguiu se sagrar pentacampeão europeu de forma consecutiva. Só aquele time. E ao contrário do que a imprensa fala, esse time que foi composto por Carlos Alberto, Dário, Viana, Orlando, Ortinho, Laerte, Valber, Sabará, Livinho, Vavá e Pinga foi tão bom quanto o Botafogo de Mané Garrincha e o Santos de Pelé. Isso a imprensa não fala. Então, eles têm a obrigação. Agora, só uma coisa. Não vem querer colocar esses títulos que o Botafogo venceu no mesmo nível desse título do Vasco, não. Torneio de Caracas não é torneio de Paris. Botafogo ganhou do Zezinho das Couves. O Vasco ganhou do pentacampeão. Porque se for assim, esse título do Flamengo, em cima do Liverpool, o Liverpool foi campeão europeu, não tem validade nenhuma. Então a FIFA tem que parar com politicagem e pelo menos esse de 57 tem que ser reconhecido. Com relação a fake news, bastou o Levenciano vir falar que vai trazer 2 reforços que já colocaram o Moglit no Vasco. Você especular jogador não tem problema nenhum. Só não especula jogador aquele que acha que está tudo certo no Vasco. Eu quero o melhor para o meu clube. O Vasco precisa de vários reforços. Aí fizeram alusão ao Roberto Carlos, que trabalha no Real Madrid e que está apoiando o Levenciano. O contrato do Moglit acaba no meio do ano que vem e ele poderia vir a custo zero para o Vasco da Gama, sendo intermediado aí pelo Roberto Carlos. Ah, gente, me poupe. Aí já é demais. Aí é muita mentira. Eu vou pedir aqui para não fazerem isso. Porque quem fez, nem fazer conteúdo de Vasco faz. Isso é deboche com a instituição e com um candidato que merece respeito. Então é só para deixar claro, esse vídeo aqui ficou longo. Depois, mais tarde, a gente faz outros vídeos para a gente tratar sobre mais coisas. Valeu? Vasco neles, estamos juntos. Abraço aí.